Abra comigo a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. E voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao moço: põe a panela grande ao fogo, ao lume, e faz um cozinhado, ou um ensopado, um caldo, né? A palavra aí original aí é caldo, para os discípulos dos profetas, ou filhos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas, e voltou e cortou-as em pedaços, e pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Versículo 40. E depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse, esse é Eliseu: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Só até aí. Vamos orar e vamos voltar para o versículo 38. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite que estou aqui para ministrar a Tua palavra, pedir que o Senhor venha usar a nossa vida com autoridade, que o Senhor venha, Pai amado, falar aos nossos corações. O povo que está aqui hoje veio para buscar, para se alimentar. Então usa a minha vida, Senhor, que o meu coração esteja inclinado, Senhor, a ensinar a Tua palavra nessa noite. Fala conosco, assim como o Senhor já falou comigo fortemente. Então eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esse é um texto do Antigo Testamento, segundo livro dos Reis. Eliseu tinha acabado de pegar a capa de Elias. Elias foi levado para o céu num redemoinho, e ele então pede a porção dobrada. Ele pediu uma coisa muito importante, ele pediu a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é isso? Ter a porção dobrada do Espírito? Pois é, ele pediu isso. E Elias disse: olha, se você me ver subindo, quando o Senhor me vier tomar, então você vai ter essa porção dobrada. E aconteceu que ele viu Elias subindo, ele recebeu a porção dobrada. Então ele se tornou um profeta muito assim usado por Deus. Havia uma presença de Deus muito grande na vida desse profeta. E agora o texto começa dizendo que ele volta para Gilgal. Olha que palavra interessante. Começa a primeira frase dizendo que ele volta para Gilgal, porque ele andava em alguns locais que existiam escolas de profetas, como no Jordão, como em Jericó, como em Gilgal, em Betel. Haviam cidades que existia escolas de profetas, jovens que serviam a Deus, porque naquela época existia um panteão de deuses, muitos deuses. E esses deuses tinham seus sacerdotes e seus profetas. Então a nação israelita, eles se uniam nas ofertas, no sacrifício e no profetismo, né? O profetismo de Israel. Então os profetas, as pessoas que eram chamadas, que eram vocacionadas, procuravam o profeta e falavam: eu quero aprender, eu quero ser um aprendiz. Alguns andavam com o profeta, outros ficavam ali estudando as escrituras. Então a Bíblia começa falando que ele volta para Gilgal. Ele volta para Gilgal. E que havia uma fome naquela terra, e eles estavam assentados diante dele ali. Bom, então eu quero começar essa mensagem falando sobre Gilgal. Esse nome Gilgal significa círculo. Se você não sabe o que é Gilgal, Gilgal foi o primeiro lugar onde os israelitas pisaram na terra prometida. Quando Josué atravessa o
Rio Jordão, quando ele sai de Cades Barnea, lá de cá no deserto, e passa o Jordão e entra na terra prometida, ali ele chega num lugar vasto, que tem uma montanha não alta, mas baixa, e ali Deus fala para ele assim que eles passam, Deus fala para ele: olha, levanta aqui um altar. Um homem de cada tribo pega uma pedra e faz um altar aqui, para marcar esse lugar que nós pisamos, para mostrar que eu sou o mesmo Deus que tirou meu povo do Egito, para mostrar para vocês que sou o sustentador, que fui eu quem sustentei vocês no deserto, que durante 40 anos vocês foram sustentados no deserto, e vocês, seus filhos, não precisavam comprar roupas, porque elas não se gastavam, o sapato de vocês não consumia, porque não gastavam, vocês comiam pão que eu mandava chover do céu, vocês comiam cordonizes que eu mandei para vocês, eu fazia sair água da pedra. Então faz aqui um altar nesse lugar, para que todas as vezes que vocês chegarem, vocês saibam que eu sou o Deus da provisão. E lá no capítulo 5, do versículo 9 de Josué, ele diz assim: eis que hoje eu tiro de sobre vós o opróbrio do Egito. Vocês não têm mais nada com o Egito. Está lá em Josué 5,9. A partir de hoje vocês não têm mais vínculo com o Egito. Vocês não são mais do mundo, agora vocês são meus. E você vai chamar esse lugar de Gilgal. Foi Deus que deu esse nome. Esse foi o primeiro lugar, por isso que a Bíblia fala que ele voltou lá. Lá tinha uma escola de profetas. Lá tinha um grupo de jovens que estudavam aquilo, a escritura da época, que oravam, que jejuavam, que se consagravam. Então ele volta lá, ele volta e aquele lugar é um lugar que eles também fizeram uma aliança. Lá nesse lugar chamado Gilgal, assim que eles chegaram, ele mandou fazer primeiro fazer um altar, um monumento para lembrar de que ele é o Deus sustentador, e falou: agora vocês vão circuncidar todos os homens que nasceram no deserto, vão cortar a pele do prepúcio, para que seja o sangue corra, para que seja feito um pacto de sangue comigo. Em Gilgal também foi feito um pacto. Então ali é um lugar de provisão, é um lugar que tinha um monumento que marcava a provisão, e era um lugar de pacto de santificação. Porque quando o povo de Israel chegou na terra prometida, Deus já mandou fazer um pacto de sangue, uma promessa com Abraão lá no passado. Então observa que esse lugar não é um lugar qualquer. Não é um lugar qualquer. Eu sei que você fica pensando: pastor Jonas, o que será que isso tem a ver com a minha vida? Daqui a pouco você vai saber. E daqui a pouco nós vamos chegar em João também. Mas observa que naquele momento havia fome. Olha o que a Bíblia diz ali, e havia fome naquela terra. Eles estavam passando por um momento de fome. A situação da terra, da região, não chovia, estava sem chuva, estava com escassez de alimentos. Então eles estavam ali num lugar de provisão, numa terra que tinha um monumento, num lugar que foi feito um pacto de uma aliança de sangue, mas havia fome ali também. E isso a gente aprende, que mesmo que a gente esteja num lugar de santificação e num lugar de adoração e com a vida devotada a Deus, não quer dizer que a gente não vai passar por uma situação difícil. Não quer dizer que porque agora nós estamos em Gilgal, que nós, um lugar que marcou nossa vinda para Deus, que nós não temos mais nada com o mundo, quando Josué diz lá em 5,9, lá com o Egito: hoje tiro de vós o opróbrio que era do Egito, que estava sobre vocês. Não quer dizer que a gente não passa por luta. A gente passa por luta, a gente passa por algumas aflições, a gente passa, às vezes vem a fome na terra, às vezes vem a pandemia na terra, vem um monte de situações que tentam nos acuar, nos empurrar para trás, medir a nossa fé, nos colocar diante de uma luta, de uma batalha. Mas se a gente não tem um monumento de pedra
para a gente olhar e lembrar que Deus é o mesmo Deus que sustentou o povo no Egito. É verdade que nós não temos um monumento de pedra para olhar, mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos esse aqui, ó, aquele monumento que lembrava que Deus era Deus no deserto. Para nós temos a palavra de Deus. Então, na hora que a gente passa na luta, na hora que a gente passa na prova, na hora que a fome bate na terra, na hora que vem a pandemia, na hora que vem o desemprego, na hora que vem a doença, é aqui que a gente tem que olhar. É para cá que a gente precisa ver que Deus, as promessas de Deus não acabaram, não terminaram, estão aqui, estão contidas nesse livro. Esse é o nosso monumento, esse aqui foi edificado por Deus para que nos lembremos que o Senhor é quem cuida de nós. Aqui está escrito que Ele é o Deus da nossa provisão. Aqui está dizendo que Ele é o Deus da aliança, da nossa aliança. Aqui está dizendo que Ele é o Deus do pacto, que Ele é o Deus da terra prometida, que Ele é o Senhor dos senhores e que Ele cuida de nós, que Ele cuida dos nossos filhos, que passamos pelo deserto, pelo Egito, e que nós não morremos no Egito, nós chegamos aqui porque Ele que nos trouxe. Então houve essa fome. E aqui a Bíblia fala que houve fome na terra e estavam os discípulos, os filhos, em algumas Bíblias falam filhos dos profetas, assentados diante dele. O que eles estavam fazendo? Eles estavam aprendendo com um profeta que tinha unção dobrada. O que eles estavam fazendo, pastor João? O que o profeta estava fazendo? Ensinando. E o discípulo? Aprendendo. Isso eu aprendo muita coisa aqui. Eu aprendo que para aqueles profetas, filhos serem profetas, eles tinham que sentar para aprender. E quem já era profeta tinha que parar para ensinar. Esse é um processo. A instrução ela é muito importante. Daqui a pouco nós vamos ver de um menino que não tinha instrução e pega um alimento no mato e joga na panela. A instrução é muito importante. Observe que o processo de ensino ali é muito importante. Para eles serem profetas, eles tinham que aprender com o profeta. Elias fazia isso. Se você for ver lá no capítulo 2, nós não vamos abrir lá, mas no capítulo 2 de 2 Reis, quando Elias é tomado, ele fala assim: eu vou para Jericó. E o Eliseu, que agora é profeta, que era o menino do profeta Elias, dizia: eu vou assim como o Senhor está vivo, eu vou contigo. Ele fala: agora eu vou para Jericó. Não, assim como vive o Senhor, eu vou contigo. Eu estou indo lá para Betel, assim como vive o Senhor, eu vou contigo. Eu estou indo para o Jordão, assim como ele era um aprendiz. Ele agora é profeta. Ele agora é profeta e tem porção dobrada, mas ele foi aprendiz. A gente precisa sentar para aprender. Se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa aprender, estudar, aprender. Mas Deus tem um chamado na minha vida, pastor. Amém. Mas não quer dizer que porque Deus tem um chamado na sua vida, que esse chamado vai acontecer hoje. Davi foi chamado com 17 anos e foi ungido rei de Israel aos 17 anos, mas só depois de 30 anos que ele assumiu o trono. Ele teve que aprender muita coisa. Muita gente quer pular etapas. Aí você vê muitas pessoas tocando na igreja e não aprenderam a tocar, não treinaram, não se esforçam, não estudam. Você vê muita gente pregando sem saber pregar, porque acha que Deus milagrosamente vai ensinar a tocar, e vai ensinar a pregar, e vai ensinar a trabalhar, É preciso sentar para aprender. É preciso se dedicar, é preciso sentar em Gilgal, esperar o profeta vir e ficar olhando para ele e perguntar: e o que eu faço? Como é que é isso? Como é que resolve aquilo? Nós não podemos pular etapas na nossa vida. Então, eu aprendo que os profetas aqui, os filhos dos profetas estão aprendendo com o profeta. E nós temos que ter a humildade. Humildade. Você sabia que a falta de humildade faz com que a pessoa não chegue a lugar nenhum? Tem pessoas que não aceitam ser chamadas de discípulos. Você é discípulo do pastor. Eu não sou discípulo do pastor. Eu jamais sou discípulo jamais serei discípulo do pastor.
e não vai ser nem do pastor, nem de ninguém, nem de Jesus. Porque tudo que a gente faz na vida, para trabalhar, para prosperar, para tudo a gente precisa sentar e aprender. Há um tempo na nossa vida que é o tempo de aprender. Então havia uma fome na terra e aqueles moços estão sentados em volta do profeta, e o profeta então de repente disse assim: olha, põe uma grande panela no fogo, ao lume. Está escrito aí, ó, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. O Eliseu disse: eu quero que vocês preparem um caldo aí, porque o pessoal deve estar com fome. E olha o que aconteceu no versículo de número 39. Aconteceu que então eles saíram para preparar um caldo, né? Então saiu um ao campo a apanhar as ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela encheu a sua capa de colossíntida. Se eu quero falar uma coisa para vocês, essa panela, ô Elisiane, me ajuda com essa tampa aqui, por favor. Essa panela representa a nossa vida. O profeta não mandou ele sair do acampamento. O profeta não disse assim, ó, saia fora do acampamento, sai da escola e vai pelos campos procurar qualquer coisa para comer. Esse campo representa o mundo. A panela representa a nossa vida. Sabe por quê? Porque a comida que nós comemos é que nos mantém vivos. A panela representa a nossa vida, representa o nosso casamento. A panela que representa o nosso ministério, o nosso chamado. A panela aqui, ela representa a nossa vida financeira também. E o campo representa o mundo, aquilo que está fora do acampamento do profeta. E a Bíblia diz que um dos meninos saiu e ele encontrou uma trepadeira, é como se fosse um pepino, um produto bem parecido com esse aqui. Isso aqui é uma pimenta americana. A Bíblia fala que é um pepino amargo, uma maçã amarga, maçã brava, uva brava. Ela amargava demais. Ele não sabia. Mas observe que quando ele viu, a Bíblia diz que ele se agradou, ele encheu a capa. Olha lá, vamos lá comigo. Então saiu um ao campo e ao apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Ele pegou uma grande quantidade, porque ele olhou e falou: isso deve ser bom para colocar, isso deve ser muito bom, olha quantas, meu Deus. E ele pega e traz para colocar na panela. Mas nem tudo que faz nossos olhos brilharem vai fazer bem para nós. Porque quando Eva viu o fruto, os olhos dela brilharam. A Bíblia fala, e viu Eva que o fruto era bom para comer. E lá no mundo, lá fora, está cheio de coisas que vai brilhantar nossos olhos. Você vai encontrar um monte de coisa lá fora e você vai querer trazer para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, para dentro da sua vida, para dentro do seu ministério, para dentro da sua vida financeira, do sustento da sua casa. E ele viu que aquilo ali era bom, mas ele pegou tanto que ele foi enchendo a capa. Deixa eu falar uma coisa para você, Jairo. Quem tem fome, come o que tiver pela frente. Quando uma pessoa está com muita fome, esse é um grande perigo, porque quando uma pessoa está com muita fome, ela come uma batata doce e crua que tiver ali, ela pega e come. Ela come qualquer coisa, ela vai comendo, ela está com muita fome. Esse é o grande problema. Ele estava com fome, o profeta tinha mandado fazer, havia uma fome na terra, e ele passa e encontra um monte daqueles frutos ali, aqueles pepinos bravos, e ele enche a capa.
Ele enche a capa. Só que nem tudo que brilha, nem tudo que é bonito, nem tudo que parece é. Existem muitas coisas que parecem, só parecem, elas não são. Elas demonstram ser uma coisa, mas o sabor dela é outro. Ela parecia assim uma coisa proveitosa para colocar na sopa, mas era uma coisa venenosa. Ele estava levando a capa cheia de veneno, ia matar aqueles discípulos. Esse fruto, chamado colossíntidas, ela, além de ser amargo, ela estourava feridas dentro do estômago da pessoa. A pessoa obrava sangue. A pessoa morria por excesso de sangue. Saía muito sangue da pessoa, porque eu estudei sobre esse elemento. Ele estourava feridas, bolhas, e sangrava de dentro para fora. Então a pessoa ficava assim. E ele levou. E por que ele levou? Ele levou porque ele não tinha instrução. Ele levou porque ele foi buscar lá fora. Ele levou porque o profeta não mandou ele lá fora, mas ele foi lá fora. Ele levou porque ele achou que ele podia fazer alguma coisa diferente, mas não tinha instrução para fazer, mas achou que poderia fazer alguma coisa diferente, sem conhecimento. E a gente muitas vezes traz para dentro da nossa casa coisas e pessoas que a gente acha que é legal, que é bacana, que sorri bonito, que fala bonito, que tem uma estrutura bonita, tem influência, mas o que a gente não sabe é que a gente está levando veneno para a nossa casa, para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos. A gente vai buscar lá fora, na inocência, e a gente vai ver que faz uma loucura, uma bobagem. E ele traz, e o primeiro fruto que ele coloca lá é o pecado. O pecado é assim. Quando a Eva comeu o fruto, parecia que era uma coisa boa, parecia que era uma coisa gostosa. Ela comeu e deu para o marido, deve ter gostado. Então ele botou o pecado dentro da panela. Quantas pessoas não têm trazido o pecado para dentro de casa? Quantas pessoas não têm trazido o pecado para o seu casamento, para dentro das quatro paredes, para a porta fechada? Não tem se utilizado de facetas que vê lá fora no mundo, que sai do arraial da santidade e vai buscar lá fora, e enche a sua panela de colossíntidas. E muitas vezes a nossa panela, que é a nossa vida financeira, a gente coloca o pecado também na nossa vida financeira. E a gente acha que vai até enriquecer. A gente até acha que vai ficar maravilhosamente poderoso com aquilo. Só que a gente não sabe que aquilo ali vai nos matar. Quantas pessoas hoje que na simplicidade era uma bênção na mão de Deus, na simplicidade, mas se acharam que poderiam ser muito mais e foram buscar lá fora. Eu não digo aqui dentro, eu digo lá fora, coisas que parecia que era uma coisa muito boa. Então esse homem vai e traz esses alimentos aí, e ele traz outras coisas, e além do pecado, ele também traz para dentro da panela o passado, por exemplo, que é uma coisa mortal, né? A gente que traz o passado para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos. A gente fala do passado o tempo todo, né? E joga na cara quando discute. A gente não sabe que a gente está trazendo morte para o nosso relacionamento. Quando a gente faz questão de ficar lembrando que aquilo já feriu 10 vezes, agora está ferindo a 11ª vez. Toda vez que a gente lembra, a gente está ferindo. E a colossíntida fazia isso. Ele feria, sangrava, até a pessoa matar, até a pessoa morrer. Então o pecado é uma coisa que vem, o passado é uma coisa que vem, e outras coisas que a gente busca lá fora e traz para dentro da nossa vida, da nossa família, e a gente vai mudando, porque a comida era amarga. Olha que a Bíblia fala que ele encheu uma capa e colocou tudo lá dentro. Ele
cortou em pedaços e colocou dentro da panela, visto que não as conheciam. Versículo 40. Chega no versículo 40, observa que depois que ele cozinhou aquela comida envenenada e deu para as pessoas, olha, e depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, alguém exclamou: morte na panela, homem de Deus. Ainda bem que tem profetas que dizem que há morte na panela. Que Deus continue usando homens como esse que diz: olha, essa panela está envenenada. Se você continuar comendo, você vai morrer. Porque esse é o trabalho do profeta. O profeta não foi chamado para alisar a cabeça de ninguém. O profeta foi levantado para declarar, para apontar onde estava a morte naquele momento. E ele se levanta e fala assim: profeta, homem de Deus, a morte na panela. Hoje muitos profetas se calaram, porque nós não podemos falar sobre assuntos que, se a gente falar que é pecado, que a Bíblia condena um monte de coisa. Então tem muitos profetas que vão aceitando dentro da própria casa o pecado. O pecado vem através de uma pessoa, vem através de uma ideia, vem através de um objeto, vem através de uma mudança de atitude, e nós vamos aceitando, e o veneno vai se alastrando, e vai matando, e daqui a pouco mata todo mundo, porque ninguém se levantou para dizer: olha, isso aqui é pecado, isso mata, é morte eterna, quem comer dessa sopa vai morrer eternamente. Uma das orações que eu faço é: Senhor, não me deixa, não permita que eu seja omisso com a Tua palavra, com a Tua verdade. Ainda que eu perca o ministério, ainda que as pessoas não queiram me escutar mais, porque hoje há um entendimento de que o que tem que ser falado é que é tudo certo, que é tudo normal, que é tudo legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que aconteceria se aqueles profetas todos morressem? O que ia acontecer se aqueles profetas tivessem morrido? Aquela geração teria sido extirpada. A gente precisa cuidar das gerações. A gente tem que manter a nossa estrutura cristã, a nossa vida com Deus. A gente precisa preservar a nossa fé na palavra de Deus. Então, isso vai entrando, e a gente não percebe, a gente não cuida, a gente não toma conta, e quando a gente pensar que não, está todo mundo fazendo. Tem um ditado assim: mas está todo mundo fazendo. Nossos filhos crescem dentro de um quarto, com um celular na mão, com uma internet aí, de não sei quantos megabytes, para correr para lá e para cá, liberado. E a gente não para perceber isso, porque a gente também está querendo ver só aquilo que é nosso. Existe esse tecnismo, né, que a gente fica isolado, cada um no seu canto, e o veneno se espalhando, o fermento invadindo a nossa vida, a nossa casa. Então é preciso tirar a morte da panela. Observe que alguém gritou: olha, tem morte na panela. Alguém denunciou o pecado. Alguém disse: olha, não come não, profeta, não põe na mesa não deixa entrar esse negócio aqui não. Senhor, isso aqui é veneno, não, olha só, colocaram aqui um monte de veneno, não deixa, não coma. Nós precisamos profetizar isso, nós precisamos falar para as pessoas isso. Não podemos ficar aceitando o pecado como se fosse uma coisa normal, porque não é normal. O pecado lança o homem para o inferno, e muitas vezes está dentro da nossa casa, embaixo do nosso nariz, e nós estamos vendo que é pecado, que é veneno, e nós não falamos nada, porque não queremos magoar as pessoas, não queremos ferir ninguém. Mas vamos adiantar, o horário não espera. O verso 41, a Bíblia diz que, porém, o profeta disse: trazei farinha, tragam farinha, ele disse. Traga farinha. E o profeta pegou a farinha e
jogou na panela. Jogou. Eu pergunto para você: farinha de trigo tira veneno? Farinha de trigo tira veneno? Quimicamente falando, tira veneno? Cientificamente tira o veneno? Se alguém tomar veneno, depois eu der para ele uma colher de farinha, ele vai melhorar? Então, o profeta Eliseu, ele fez um ato profético. E eu vou dizer para vocês, daqui a pouquinho, quero falar para vocês que Eliseu, antes de usar a farinha, ele tinha usado sal. Ele chegou em Jericó, e Jericó, as águas estavam matando as pessoas, os animais, eram águas abortivas, a Bíblia fala. Então ele pega um prato de sal e joga lá na nascente de Jericó, e as águas se tornaram limpas. Ele usa o sal. No capítulo 4, ele também usa o azeite para poder enriquecer uma mulher que estava com seus filhos, e os seus filhos tinham uma dívida, os seus filhos iam ser levados, e ele falou: olha, ela era esposa de um dos filhos do profeta. Olha, meu marido era teu servo, aprendia contigo a palavra, ele morreu, o senhor sabe que ele morreu. Estão vindo aí, falou: o que você tem aí? Não tem, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Vocês sabem dessa história. E ele pega o azeite e ele faz com que multiplique aquele azeite, e agora ele usa o trigo. O profeta Eliseu, ele representa o poder de Deus de transformar uma situação decadente, caótica, a uma situação próspera, progressiva e vitoriosa, porque nele tinha uma porção dobrada do seu Espírito, o Espírito de Deus. Então o que ele faz? Ele coloca profeticamente o trigo ali naquela panela, para que aquele trigo fizesse, logo depois tirasse o veneno, e logo depois que ele joga, ele fala para as pessoas: olha, tira de comer para o povo. Ele fala: pode tirar agora. E já não havia mal nenhum na panela. Ele estava profetizando algo que aconteceria lá na frente. Porque agora eu quero ler com vocês João capítulo 6, versículos 50 e 51, quando Jesus fala, que é o texto que eu vou continuar no próximo sermão aí. Olha o que diz aí em João, Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 50 e 51. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Versículo 51, não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. De que é feito o pão? De farinha. Farinha de quê? De trigo. O que o profeta fez foi um ato profético de que Jesus é aquele que tira o veneno da nossa vida. Que veneno é esse, pastor? É o pecado, é a morte eterna que estava na nossa vida, a morte que estava na panela. Eu disse que a panela representa a nossa vida. A morte que estava na nossa vida, ela é tirada por Cristo. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Tirar as colossítidas que nós fomos buscar lá no mundo, esses hábitos que a gente foi buscar no mundo, essas palavras que a gente foi buscar lá no mundo, essas amizades, né? Porque essas amizades que parecem ser boas, mas que a gente foi buscar lá no mundo, isso vai acabar nos influenciando. Esses lugares que a gente frequenta lá, essa situação que a gente tem que trocar isso por Cristo, pela sua palavra.
A única saída para nós termos vida eterna é o pão que desce do céu. Ele fala: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Eu sou a farinha que tira o veneno da panela, que é a tua vida. Mas é preciso decidir. Hoje em dia há uma facilidade muito grande, né? As pessoas estão em Cristo e estão fazendo as coisas que não são de Cristo. É incrível. Irmãos, o mundo pode ter mudado, a vida pode ter mudado, mas a Bíblia, minha Bíblia diz que o nosso Deus não muda. Ele fala: eu sou o Senhor e eu não mudo. Deus não muda, o nosso Deus é o mesmo. O monumento que foi levantado em Gilgal, dizendo que o mesmo Deus que tirou o povo de Israel lá do Egito e sustentou 40 anos no deserto e fez ele entrar na terra de Canaã, é o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, que levou Jesus na cruz e que conduz a igreja até aqui. Deus não muda. O mundo pode mudar, a estrutura pode mudar, as palavras podem mudar, mas a Bíblia não muda e o nosso Deus também não muda e não mudará. E é por isso que temos que estar firme naquilo que Ele tem nos ensinado. É por isso que a gente tem que dizer não. Isso é morte. Olha, ela brilha tanto, experimenta lá. Vai ser bom, você vai ver só novidade. Você precisa de novidade. Você precisa dar uma recalchutada nesse relacionamento. A sua vida precisa dar uma calibrada. Eu tenho umas ideias boas, eu tenho umas colossítidas muito bonitas e tem muita pendurada nas árvores. Você pode encher a sua capa e você faz uma panela e põe lá para o seu marido comer, para a sua mulher comer, para os seus filhos comerem. Você vai ver que vai ser muito bom, porque está tendo fome na terra e isso aqui é de graça, é bonito, você acha em todo lugar. Assim como Eva viu a árvore da vida e também achou legal, então foi assim. Então você vai ver que é bom. Alguém precisa dizer para você, e eu estou dizendo aqui hoje, tem gente que está parecendo aquela igreja lá do livro a igreja de Sardes. Ao anjo que está lá em Sardes, diga: tu tens aparência de quem está vivo, tu tem voz de quem está vivo, tu tem pensamento de quem está vivo, tu caminha com quem está vivo, como quem está vivo, mas você está morto. Então tem muita gente que vive duas personalidades, uma na igreja com Cristo e outra no pecado, quando está sozinho. Então nós precisamos tirar o veneno da nossa vida, e para isso a gente precisa aceitar Jesus. A gente precisa comer desse pão. Eu quero ter vida eterna. Quem quer ter vida eterna aqui? Então, se você quer ter vida eterna, precisa comer dessa farinha e desse pão e abrir mão de tudo que é venenoso na sua vida. Se você sabe que não presta, abandona. E abandona hoje. Amém, igreja? Vamos ficar de pé.